Olá, paz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso lindão maravilhoso. Que bom ter você aqui conectada a essa aula que preparei com tanto carinho, especialmente para vocês que sentiram o chamado de estar aqui nesse momento tão importante de autoconhecimento, de expansão da consciência e alinhamento com o propósito que Deus tem para cada uma aqui. Antes de mais nada, eu quero ler um versículo que fala de autoconhecimento. É um versículo que está em Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. E a vontade dela é qual? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu sei que muitas de vocês estão vivendo um tempo de vida em que sentem necessidade de entender um pouco mais sobre si mesma. Aposto que sim, né? Então, sobre o teu próprio jeito de ser, ou sobre as emoções, sobre padrões que se repetem e até sobre aquilo que Deus tem te mostrado, mas que às vezes parece que é tão difícil colocar em prática, parece que é impossível, não é verdade? Então, deixa eu te tranquilizar aqui, tá? Você não está sozinha nisso. E eu estou aqui exatamente para te ajudar a compreender, integrar e aplicar tudo isso na sua vida de uma forma simples, prática e profunda. Então, antes da gente entrar no conteúdo aqui, eu quero te pedir uma coisa, tá? Ó, permita-se estar aqui por inteiro. Deixe seu coração sensível, a mente aberta, o espírito disponível. Porque quando a gente se abre para ser lapidada, o Espírito Santo ele nos conduz a um nível de clareza que transforma e nos forma, né? Assim, nos transforma como a gente enxerga a vida. Agora, deixa eu te explicar por que essa aula é tão, mas tão importante, vai ser tão profunda e tão importante para você. O que nós vamos conversar aqui hoje une três pilares que, quando caminham juntas, geram cura, consciência, direção, melhores resultados na nossa vida. Então, primeiro, a ciência do comportamento, para você entender por que pensa, sente e age da forma como você age. Segundo, a personalidade, que é praticamente, costumo dizer, que é o designer interno, aquilo que Deus colocou em você, desde o ventre da sua mãe. E o terceiro, a espiritualidade, porque sem a presença e a revelação do Espírito Santo, o autoconhecimento vira o quê? Vira apenas uma informação, uma mera informação. Mas aqui ele vira transformação. Então eu quero que você saiba, você não está aqui por acaso, você não está aqui por coincidência, não está. Você foi guiada, viu? Muitas de vocês chegaram até essa aula aqui carregando questões profundas. Aposto, acredito eu que sim. Ciclos que se repetem, procrastinação que paralisa, emoções que confundem, uma sensação constante de que eu poderia estar vivendo mais, mas não sei por onde começar, porque eu pareço estagnada. E a verdade é que grande parte disso não é falta de esforço, não, viu? Não é. Normalmente é falta de entendimento sobre o seu próprio funcionamento interno, sobre como você funciona. E quando você entende, a mudança vem. Então é por isso que essa aula é tão importante, porque ela não é apenas informativa, ela é formativa. Ela vai formar aí algo em você. E ela te ajuda a enxergar como Deus te vê, como Deus te criou para ser, na originalidade. E o que você vai aprender hoje aqui pode mudar, tá? Vai mudar aí a sua forma de tomar decisões, de se relacionar com sua família, de lidar com as suas emoções. Então, principalmente também, vai reacender dentro de você os sonhos que o Senhor plantou, mas que talvez, bem talvez, ficaram apagados ao longo do caminho. Comente aqui para mim depois, vai comentando aí como é que estão seus sonhos. Então, respire fundo, se programe aí, vamos começar. E a partir de agora, nós
vamos entrar aí no nosso conteúdo, tá bom? Vamos entender um pouquinho o que é perfil comportamental e por que isso impacta em cada área da nossa vida. Então vamos entender aqui o que é esse tal do perfil comportamental? Antes de tudo, eu quero que você entenda algo muito importante. O perfil comportamental, ele não é um rótulo, tá? Ele não é uma caixa num quadrado que você tem que caber ali e também ele não é um julgamento, tá? Ele é um mapa, isso mesmo. E mapa não é território. Então, um mapa que te ajuda a enxergar os caminhos internos que você faz automaticamente, mas talvez você nem nunca percebeu isso. Então, quando falamos de perfil comportamental, estamos falando do seu modo natural de agir, reagir, se expressar, decidir, se organizar e lidar com os desafios. Ele é chamado como o seu piloto automático, tá? O seu piloto automático. Então, a forma como você se movimenta na vida, mesmo quando não está pensando sobre isso. Algumas pessoas, elas são mais diretas, tá? Outras mais cautelosas, algumas outras aceleram, outras observam, algumas são emocionais e outras são lógicas. Então, essas são as formas, né? Todas essas formas são válidas e são partes do que eu costumo dizer do designer que Deus colocou em você. E isso aparece até nas situações mais simples e engraçadas do dia a dia. Olha só como você vai entender o que eu estou te falando. Por exemplo, tá? A acelerada. Quando ela decide arrumar a casa, ela limpa tudo em 10 minutos. E só depois percebe que limpou até o que não era para limpar. Vai limpando, ela nem percebe. Então, às vezes, ela até, sei lá, arruma até a gaveta do marido sem perceber, tá? Sem ele ter pedido, sem perceber, sem querer. Já cautelosa, quando ela vai mandar uma mensagem, por exemplo, no grupo da igreja, ela revisa 14 vezes, no final ainda pergunta: gente, ficou bom assim? Já emocional, ela quando alguém fala assim, ó, precisamos conversar, ela já imagina 27 cenários diferentes, todos dramáticos. Meu Deus. Já a prática, que resolve tudo rápido e simples. Gente, para que discussão? Vamos fazer assim e pronto. Já a observadora, ela no culto ela percebe tudo. Quem chegou atrasado, quem trocou o corte de cabelo e até quem está com o olhar triste. É o teu perfil. Então, vai vendo aí, vai se colocando no lugar. Já a lógica, que quando houve um testemunho emocionante, por exemplo, ela pensa primeiro assim: ah, mas será que isso faz sentido? Aí depois ela se emociona, se for o caso. A visionária que lê um versículo e já tem uma ideia de projeto, um plano de célula, um ministério novo e uma viagem missionária, tudo isso antes de esfriar o seu café. Já estruturada, que faz a lista até para outra lista, né? Ela faz uma lista para fazer outra lista. Ela tem lista de compra, ela tem listas de tarefa, ela lista tudo. Gente, ela lista tudo. Você se identifica? E está tudo marcadinho ali, com marcador colorido, normalmente, as coisas dela. Já flexível, que vai começar uma tarefa, vê outra, lembra de outra, e quando percebe, está organizando uma gaveta que nem fazia parte do plano do dia, essa sou eu, gente, flexível. Eu sofro, viu? E o perfil comportamental aparece tudo isso, tá? Aparece tudo isso. Na forma como você reage quando algo dá errado. Na maneira como você lida com críticas na sua organização, nas suas conversas, nas suas decisões, as decisões que você tem que tomar rápido, nas decisões difíceis também, na rotina da sua casa, no ministério, no trabalho, também na criação dos filhos. Então aparece, sabe até onde? Até na sua vida espiritual. Por isso é tão importante, é tão poderoso você conhecer qual é o seu perfil comportamental, como você funciona no dia a dia, no automático. Porque você para de brigar internamente com o seu jeito e começa a usar o seu jeito a seu favor. Olha que poderoso isso, né? Agora que você já entendeu o que é o perfil comportamental, nós vamos aprofundar ainda mais um pouco, tá? Entrando numa parte essencial do seu designer todo aí, do seu designer, é a sua personalidade.
Agora que você já entendeu o que é perfil comportamental e por que é importante saber e se conhecer, qual é essa ação de conjuntos de ações, reações que aparecem no seu dia a dia, chegou a hora então de irmos um pouco mais profundo na nossa aula. Vocês estão gostando? Estão conseguindo entender? Porque atrás do seu comportamento existe algo ainda mais profundo, mais estruturado e mais espiritual, que é a sua personalidade. Quando eu falo em personalidade, eu não estou falando de defeitos, tá? Ou de qualidades, não. Eu estou falando de estrutura interna, de forma como a sua mente percebe, processa e corresponde ao mundo. Aquilo que Deus colocou em você desde o ventre da sua mãe, tá? Então, personalidade é o seu design interno, é a base, a raiz, a essência, é tudo ali, é tudo em você. E a essência não foi um acidente, tá? Ela foi intencional. A personalidade envolve coisas como a forma como você toma decisões, o que te motiva, o que te sensibiliza, o que te dá energia, como você lida com as mudanças, como você também interpreta o que vive e até, sabe o que? Até como você enxerga Deus e os seus propósitos. Por isso, ela é tão, mas tão poderosa. Ela é o teu GPS interno ali, ela é muito poderosa. É o teu manual interno. Quando você entende a sua personalidade, você não só entende o seu comportamento, você entende a sua história, as suas escolhas, os seus padrões e até as suas dores. Tem áreas da sua vida que não mudam com força de vontade, viu? Mas mudam com entendimento, com conhecimento. Tem ciclos que você não rompe com esforço, com força, mas você rompe com consciência, com ressignificação. Tem lutas internas que você não supera tentando ser outra pessoa, mas você supera entendendo a pessoa que você já é e que Deus projetou. Tá, vou te dar um exemplo, tá? Tem pessoas que são naturalmente mais visionárias, que elas enxergam possibilidades, futuros, ideias, conexões, né? E tem pessoas que são naturalmente mais práticas. Precisam ver, precisam tocar, entender o concreto, o passo a passo. As duas formas são divinas, são de Deus, tá? As duas formas são úteis e as duas formas são necessárias. Mas quando uma mulher visionária tenta se obrigar a ser prática, ela trava. E quando uma mulher prática tenta se esforçar a sonhar como uma visionária, ela sofre. E o pior de tudo é que ela acha que está falhando. Ela acha que está falhando, mas não é falha. É apenas falta de compreensão sobre como você foi construída. Então, personalidade é isso, é você aprender a se interpretar. É você se enxergar com mais graça, com mais verdade e com mais leveza. Então, agora que a gente tem essa base, tá? Chegou o momento de conectar ainda mais aqui, um pouco mais a ciência, a espiritualidade, que eu adoro fazer isso, amo fazer isso. Então, falamos sobre o perfil comportamental, falamos sobre a personalidade. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho mais? Bem, agora vamos falar algo que eu defendo muito sobre o autoconhecimento, que para mim ele é a chave para romper ciclos, acessar propósito. E quem é aqui que não repete ciclos e que não quer romper isso tudo? Então, a gente já falou aqui sobre o comportamento, sobre personalidade, né? Agora vamos entender um pouco o papel desse autoconhecimento, de se conhecer. Então, quero falar com você algo que afeta praticamente todas as mulheres que chegam até mim. Sabe o que que é? A dificuldade de sair do lugar, a sensação de estar travada, de travar, a procrastinação, deixar para depois, os gatilhos emocionais que paralisam essa mulher. Então, o autoconhecimento não é sobre ego, tá? Não é sobre olhar demais para si. Não é sobre autoajuda vazia, não é sobre isso. Autoconhecimento é sobre luz.
A palavra de Deus nos diz assim, ó, examinai-vos a vós mesmos, lá em 2 Coríntios 13:5. Então, autoconhecimento não te afasta de Deus. Autoconhecimento pelo contrário, ele até te aproxima. Porque quando você entende suas áreas frágeis, você ora com mais precisão. Quando você entende suas fortalezas, você serve com mais propósito também, não é verdade? Então, quando você entende seus gatilhos emocionais, por exemplo, você reage com mais sabedoria. Quando você entende seu funcionamento interno, você vive com mais leveza. Isso aconteceu comigo. A maioria dos ciclos que você não consegue romper não é porque você não tem força de vontade. Sabe por quê? É porque você não tem clareza, porque falta clareza para você. Agora que a gente entende, né, qual é o papel do perfil comportamental, da personalidade, do autoconhecimento, eu quero começar aqui com você integrar tudo isso de uma maneira prática. Vambora? Vambora, vamos lá. Está comigo aqui nessa aula? Está conseguindo entender? Então, eu quero trazer aqui como comportamento, personalidade e autoconhecimento, eles se integram. Tá? Então, agora é que você entendeu esses pilares, né? Então, separadamente chegou o momento mais transformador aqui que eu quero trazer dessa aula para você, tá? Para você integrar tudo. Porque é nessa integração que você começa a perceber com clareza por que vive o que você vive. Porque você sente o que você sente. E porque alguns padrões continuam se repetindo, mesmo quando você luta contra eles, mesmo quando você sabe o teu potencial. Imagine o seguinte, o perfil comportamental mostra o que você faz. A personalidade revela por que você faz. Já o autoconhecimento te dá ferramentas para você escolher como fazer daqui para frente. Olha que libertador isso, gente. Isso é maravilhoso. Quando esses três pilares trabalham juntos, você para de viver no automático e começa a viver no propósito. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Se você tem um perfil mais emocional, você vai sentir primeiro. Se você tem um perfil mais racional, você vai analisar primeiro. Se você tem um perfil observador, você vai observar antes de agir. Então, se você tem já um perfil acelerado, você vai agir antes de observar. E nada disso está errado, tá? Tem nada errado, como eu falei lá atrás, não é um rótulo. Mas quando você reconhece o seu padrão, você consegue se equilibrar, tá? Equilibrar de alguma maneira. E isso muda tudo. E sabe o que começa a acontecer? Sua comunicação melhora, seus relacionamentos ficam mais leves, sua vida espiritual ganha mais profundidade, suas decisões ficam muito mais firmes, sua rotina começa a fazer sentido, os seus sonhos também começam a ganhar forma real, você começa a realizar os seus sonhos, você fica mais focada, você fica com mais energia para realizar os seus sonhos. Agora que você já está enxergando, nós vamos avançar para algo ainda mais profundo. Vamos embora, vamos lá comigo, vamos avançar um pouquinho mais. Estou indo aos poucos, me aprofundando aqui com vocês, tá? Tem muita coisa, tem muito conteúdo, mas esse primeiro momento eu estou trazendo algo assim para que você realmente consiga entender, fazer o exercício e se observar e se entender e saber que são várias formas, né, de nos enxergar, de vivermos, de funcionar e que tá tudo certo, a gente só precisa nos conhecer melhor para a gente poder funcionar melhor e ter melhores resultados. Vamos gastar um tempinho aqui falando sobre a procrastinação, tá? Os gatilhos e sonhos e esse vilão invisível aí que te impede de avançar. Por que você procrastina algo que é tão importante para você e você sabe que é e você não faz? Agora nós vamos entrar então nesse tema aqui que é muito importante e um dos mais libertadores dessa aula, tá? Porque entender comportamento é incrível, entender personalidade é revelador, mas entender porque você trava, porque você não está fazendo o que você precisa fazer, é transformador. Então, quero que você receba isso com muita, mas muita atenção, essa informação que eu vou te passar aqui, tá? A procrastinação, ela não é preguiça.
A procrastinação, ela é uma proteção, sim, ela é uma proteção. O seu cérebro, ele está tentando te proteger. Mas você pode me perguntar assim, proteger do que só? Diz você sentir algo desconfortável, minha linda. A procrastinação é a forma que a sua mente encontra para evitar sensações de que parecem difíceis demais, parece que tá difícil. É como se quando alguém pensa em começar algo bem importante, mas a mente dissesse assim: "Ei, isso parece desconfortável. Vamos deixar para lá? Vamos deixar para depois, tá? Vamos deixar para lá?" E adivinha? Ela te convence, porque adiar traz alívio imediato. E tudo que gera alívio, o cérebro repete. E assim é que nasce o ciclo, esse ciclo aí que está repetindo na sua vida. Porque eu sei o que eu preciso fazer e não faço? Essa é a pergunta do século. Por que existe conflito interno entre o que você sabe que é a razão, eu sei que preciso fazer, e o que você sente, que é a emoção? Quando penso nisso, sinto medo, sinto insegurança, sinto peso, confusão. E o que você faz, que é comportamento? Então, eu adio, eu fujo, eu me distraio, eu faço outras coisas. E esse conflito, ele cria um padrão instalado aí na sua mente, na sua cabecinha. Aí eu quero te perguntar, qual padrão foi instalado na sua cabeça? Qual que está instalado aí? Então, cada perfil tende a criar um tipo específico de bloqueio. Isso mesmo. O emocional, os emocionais, eles travam porque sentem medo de se frustrar, normalmente de falhar ou de decepcionar alguém. O gatilho é o sentimento intenso antes da ação. Os racionais, eles travam porque querem fazer perfeito, tudo perfeito. O gatilho, pensamento não, ó, não tá tão bom assim o suficiente. Os visionários já travam porque pensam grande demais e não sabem nem por onde começar. O gatilho disso é a ansiedade diante do tamanho da visão. As práticas, elas travam porque precisam de clareza e não encontram essa clareza. O gatilho é falta de o passo a passo, o passo claro de tudo isso. As flexíveis travam quando a tarefa é repetitiva e sem graça. O gatilho, tédio emocional. As organizadas já travam quando algo não parece seguro. O gatilho é a sensação de falta de controle. Verdade mais libertadora, minha linda, preste atenção nisso, tá? Você então não procrastina porque não sabe o que fazer. Você procrastina porque você está tentando evitar sentir algo. A procrastinação é como se fosse um escudo, ela evita que você sinta frustração, que você sinta exposição, rejeição, insegurança, sobrecarga, medo do resultado, medo de falhar, medo de dar certo, medo de estar pensando grande, medo de ser vista. Então, a procrastinação é o lugar onde os seus sonhos morrem devagar. Isso mesmo. E a explicação clara, né? Procrastinação, ela é um vilão espiritual e emocional, minha linda. A espiritualidade, olha só, na verdade, a procrastinação, ela não enfrenta apenas a sua lógica, ela enfrenta, olha só, a sua identidade espiritual. Porque cada vez que você diz assim, ó, depois eu faço, amanhã eu começo, na segunda eu começo, não estou pronta ainda, você está adiando a mulher que Deus está te pedindo para se tornar. Você está adiando a mulher que Deus está se pedindo para você se tornar, que Ele te criou para ser. Então a procrastinação, ela não atrasa só a agenda, não. Ela atrasa o seu chamado, ela traz os seus sonhos, suas oportunidades, sua cura, sua prosperidade, sua vida emocional, sua confiança. Ela traz o seu ministério, o seu futuro. Olha que grave isso. Então, eu vou te dar algumas ferramentas aqui, tá? Não se preocupe, depois eu mando para vocês em PDF também. Mas antes de qualquer procrastinação existir, existe sempre um gatilho, tá?
Olha só, pergunte-se: o que eu estou evitando sentir agora? Não é sobre o que você quer deixar para depois, é o que eu estou evitando sentir agora. Essa pergunta é um raio-x para sua alma. Pode ser, por exemplo, medo, pode ser vergonha, pode ser insegurança, dúvida, exaustão, tipo, estou cansado, uma confusão mental, pode ser vulnerabilidade. Se você identificou a sensação, você encontrou o gatilho. Outra ferramenta que você pode fazer também, um exercício poderoso, é o mapa da procrastinação. Então você vai fazer o seguinte: o que eu estou adiando? Você vai fazer essa pergunta: o que eu estou adiando? Então, sensação, o que eu sinto quando eu penso em fazer? E o 3, pensamento. Então, que pensamento aparece logo antes de eu desistir, de eu não fazer? Será que não vai ficar bom? Eu não sei por onde começar? Depois eu faço. Eu não estou pronta. Ah, é muita pressão na minha cabeça. Se eu fizer isso, se eu fizer aquele vídeo lá, vão me julgar. O pensamento final é a voz do padrão instalado na sua mente. E isso vai te fazer procrastinar. Também tem uma ferramenta que é a regra dos 90 segundos, tá? A emoção desconfortável dura só 90 segundos. Se você não fugir dela, vai dar certo. Se você respirar, não pegar o celular, não levantar, não se distrair, a sensação passa. E quando passa, você consegue agir, você consegue fazer o que você precisa fazer. A procrastinação é uma fuga. Ela é fuga. A ação é o enfrentamento. Aí nós temos aqui outra ferramenta também bem poderosa, tá? Então, para você quebrar o bloqueio, você faz apenas uma tarefa, apenas uma tarefa por vez. Por quê? Porque o cérebro não ativa o gatilho para tarefas curtas. Então, mas quando você começa, a constância aparece. Você só precisa criar o hábito de ser constante. A ação vence o medo sempre. E outra ferramenta de você quebrar a verdade, assim, você pode, por exemplo, repetir, tá? Eu não vou mais fugir da mulher que Deus quer que eu me torne. Você precisa ter clareza disso. Essa frase, ela destrói algo invisível com a procrastinação. Então, essas ferramentas todas, tá? Eu vou deixar disponíveis para você depois em forma de PDF. Mas é muito importante também você ter a clareza dos porquês. Quando surgir vontade de adiar, você pergunta assim: por que isso é importante? Por que isso é importante para o meu futuro? Por que isso é importante para Deus? Olha que forte. São 3 porquês que você vai fazer também quando você sentir vontade, quando você perceber que você está procrastinando. Então, você vai fazer essas ferramentas, tá? E você vai ter aí várias para você escolher aqui, for melhor para você, tá? E aí você pode ter outras perguntas assim, se eu não fizer isso hoje, qual será a consequência daqui a um ano? Vai ter consequência? Clareza? Essa pergunta, ela, desperta a sua consciência de propósito. Então, agora eu quero que você pense assim, quantas vezes você parou antes de começar algo? Quantas vezes você se anulou tentando se proteger? Quantos sonhos ficaram presos porque você tinha medo de sentir algo? Mas, eu quero profetizar aqui na tua vida, tá? Que hoje o Espírito Santo, ele te dá essa clareza, essa certeza, tá? Ele quebra esse ciclo na sua vida. Faça os exercícios, pega as ferramentas, use. A procrastinação, ela nasce de confusão, a ação, ela nasce da constância. Então, você está saindo da confusão hoje. Eu declaro isso na sua vida, em nome de Jesus. Tá? Eu declaro que você está saindo dessa confusão mental. Você hoje decide ser a mulher que Deus criou você para ser. Você acessa essa mulher, porque você está tendo aqui conteúdo profundo, revelador para você viver o propósito de Deus através da sua vida. Agora que você já entende seu comportamento, sua personalidade, seus gatilhos e até o motivo verdadeiro da sua procrastinação, opa, peraí, deixa eu corrigir. Não é sua mais.
Você não tem mais procrastinação, você não é mais procrastinador em nome de Jesus. Já quebrou esse ciclo. Nós vamos entrar aqui nessa parte da aula como tudo isso se conecta ao propósito que Deus tem para você. Então, preste atenção. O propósito de Deus, ele jamais vai pedir para você ser alguém que você não é. Deus te dá dons, talentos, habilidades, mas também te dá uma estrutura emocional e mental compatível com o propósito que você vai viver. Então, cada perfil ele revela um tipo de força. Por exemplo, as visionárias, elas enxergam longe. As práticas concretizam, as emocionais acolhem, as racionais, elas organizam, as flexíveis inovam, as estruturadas, elas garantem constâncias. E quando você age segundo a sua própria natureza, tudo flui com mais leveza, tudo entra no fluir de Deus. Parece que as coisas ficam mais leves, acontecem melhor. Não que você não vai ter problemas na sua vida, não que você não vai ter dificuldades, mas as decisões, as dificuldades, o teu dia a dia, você vai começar a se entender melhor como é que você funciona no teu dia a dia. E você vai entender por que é que você está se comportando daquela maneira. Então, tem como você também desenvolver um perfil que você precisa, de repente, para aquele momento da sua vida. Tudo é treinável, nossa mente ela é treinável. Existe uma coisa que a ciência chama de neuroplasticidade. Então, a nossa mente, ela tem essa capacidade de expandir, de aumentar. Basta você fazer o que você está fazendo aqui, aprendendo, estudando, querendo saber mais como funciona. Isso é maravilhoso. Então, trouxe bastante informação aqui para você. Você pode ver essa aula quantas vezes for necessária. E vamos praticar, né? Agora vamos praticar. Agora que você já entendeu tudo sobre o seu comportamento, sua personalidade, seus gatilhos, seus padrões. Então, vamos transformar tudo isso que você aprendeu em movimento real, né? Porque conhecimento sem ação vira o quê? Vira acúmulo. Mas conhecimento com ação vira transformação. Até rimou. E cada uma de vocês, então, avança de um jeito diferente, porque cada uma é diferente, né? Exatamente como Deus te projetou. Então, por isso, eu preparei um plano de 7 ações, tá? São 7 ações nos próximos 7 dias, baseado aí na estrutura do nosso teste do perfil comportamental. E eu quero que você escolha o que deu. Se você fez o teu teste, você vai escolher aí o que combina com o seu jeitinho, com o seu perfil e com a sua forma natural de funcionar, tá? Então, o perfil que é o D de dominância, de decisivas, diretas, aceleradas, aquelas que são, né, voltadas para resultado, você avança quando sente desafio, mais velocidade. Sua energia vem da ação imediata. Então, eu vou pedir para você nos próximos 7 dias, escolha uma tarefa bem importante que você está adiando a tempo. Vamos resolver essa procrastinação aí e faça ela em 24 horas, se possível, viu? Não é sobre perfeição, é sobre movimentação. Exemplo, então, mandar mensagem que estava enrolando, gravar o vídeo, resolver o que ficou encalhado, iniciar aquele projeto que está parado, tirar do papel, enfim, tirar da gaveta, enfim. Peça direção para o Espírito Santo, peça sabedoria, peça mais ousadia. Você é rápida, mas vá em direção a que Deus quer para você. O perfil influência, então, são as comunicativas, as visionárias, criativas, entusiasmadas. Você avança quando sente inspiração mais conexão. Então, a sua energia, ela vem do significado da criatividade. Nos próximos 7 dias, eu vou pedir para você escrever a sua visão dos próximos 90 dias. Depois escolhe assim uma ideia, tá? Uma das ideias para você começar pequeno. Exemplo: escrever a primeira página de um livro, montar um rascunho, fazer o primeiro contato, planejar o início de algo e peça direção para o Espírito Santo. Mostrar para você qual é a visão para você agora, nesse momento. O perfil estabilidade, calma, emocional, flexível, acolhedora.
Você avança quando sente segurança, mais paz emocional. Sua energia vem de conexão, propósito e constância leve. Ação nos próximos 7 dias, tá? Escolha uma tarefa importante e pergunte: por que isso é importante para mim e para Deus? Conecte a tarefa ao propósito, tá? Então depois você avança em microações de 1 minuto por dia, tá? Por exemplo, 1 minuto de leitura, uma gaveta por dia, uma oração curta, uma mensagem enviada. E peça para o Espírito Santo, peça direção para ele. Ore pedindo cura emocional e coragem leve. Você avança pela paz, não pela pressão. Perfil C, que é a conformidade. Analíticas, detalhistas, organizadas, racionais e perfeccionistas. Você avança quando tem clareza e estrutura, tá? Clareza e estrutura. Sua energia, ela vem da lógica, da precisão e da ordem. Então, ação nos próximos 7 dias. Liste 3 decisões pendentes e escreva apenas o próximo passo real de cada uma, tá? Passo a passo. Sem listas enormes, sem complicações. Exemplo: abrir um arquivo, enviar um e-mail, separar documentos, agendar uma consulta. Você vai entendendo como você funciona. Peça, ora, peça para o Espírito Santo foco, discernimento, que Deus te mostre o que é prioridade e o que é só peso, tá? Então, eu quero pedir para você que, além do disco, considere também o seu estilo emocional, tá? Se você é emocional, conecte a tarefa ao sentido. Sem conexão, você trava, tá? Não adianta. Se você é racional, defina o próximo passo. Sem clareza, você não vai, você congela. Se você é visionária, comece pequeno. Sem microações, você se perde na visão do grande. Se você é prática, você precisa do passo 1. Sem passo inicial, você não sai de lugar nenhum, tá? Então, se você é organizada, você vai fazer mini rotina, tá? Mini rotina de 7 dias. Então, sem estrutura, você se sente insegura, perdida. Se você é flexível, escolha uma ação leve e prazerosa. Sem leveza, você perde o gás, não adianta. Se você é rápida, faça em 24 horas. Sua força é a ativação. Sem a ação imediata, você vai se enrolar. Se você é observadora, faça um teste mínimo. Sem teste seguro, olha isso, o medo te paralisa. Então, olha só, minha linda, a ação que você escolher não precisa ser grande, ela só precisa ser feita. Eu vou deixar o PDF certinho explicando para você como fazer, tá? Porque Deus, ele não te pede para começar perfeita. Ele te pede para você começar, somente comece. E quando você dá o primeiro passo, o caminho aparece, a clareza vem, a fé cresce, a identidade se fortalece e o seu propósito, ele se manifesta. Você só caminha, eu costumo dizer o seguinte, só se caminha caminhando, só vai fazer fazendo e vai mudando a rota, tá? Então lembra-se disso. A procrastinação, ela afasta você da sua promessa e a ação, ela aproxima você do teu destino. Deixa isso muito bem claro na sua mente, tá bom? Estamos chegando no final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e com a devolutiva do resultado do seu teste do perfil comportamental, você vai entender ainda melhor tudo o que eu falei aqui hoje, tá? Vai fazer mais sentido, vai encaixar, calma que vai dar tudo certo e você vai começar a enxergar com clareza o que antes parecia confuso para você, tá? Nós ainda vamos caminhar juntas e eu te ajudar a viver de forma mais consciente, emocionalmente equilibrada e espiritualmente alinhada com os céus. Aqui nós estamos para isso, né? Para crescer juntas, apoiar umas às outras e caminhar como irmãs que se edificam aqui, né? Então, conte comigo para aprofundar cada etapa desse processo. Conte comigo para te ajudar a interpretar o seu jeito, os seus padrões, suas emoções
e aquilo que Deus tem revelado para você mesma, tá? Então, preste muito atenção, veja essa aula quantas vezes for necessário, faça os exercícios, e para você que respondeu o formulário, recebeu o seu perfil comportamental, você terá, né, vai ter essa devolutiva aí, caso queira falar comigo também pessoalmente, vamos olhar juntas o teu perfil, e vamos olhar para essas forças, para os seus desafios, e para os caminhos de desenvolvimento que faz sentido para a sua história, para a sua fase e para o seu propósito, tá? Você não está caminhando sozinha, não quero que você sinta isso. E a gente vem aí, né, no decorrer de tantas aulas que nós já tivemos aqui do autoconhecimento e ainda vamos ter outras, estamos aqui todas juntas, tá? Gratidão por você estar aqui, gratidão pela confiança, por se permitir todo esse processo aí, gratidão por essa estarmos caminhando, né? Somos mulheres que Deus apresentou umas às outras, estamos aqui caminhando juntas, e gratidão também à pastora Kelly, que me confiou estar aqui trazendo essa aula para vocês. Então, espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa e que, além de mudar a sua vida, você vai poder também transbordar e mudar a vida de outros aí que estão ao seu redor, tá bom? Conte comigo, que Deus abençoe, que o Espírito Santo clareie a sua mente, que você possa ter um renovo na sua mente, uma transformação de mentalidade, uma metanoia, como é o nome aqui, né, do nosso treinamento, a metanoia, que você possa ter essa transformação para você estar vivendo o propósito que Deus criou você para ser na essência. Então, até lá, até a próxima aula, até mais, e estamos juntas, conte comigo.